Então, eu queria agradecer ao Dr. Iorel a apresentação sobre erisipela. Vamos lá. Como eu te chamei, eu quero te justificar. O rapaz que me ajuda aqui, o Eduardo, há 20 dias, um mês, ou menos do que isso, estava com erisipela, e aí estava tratado com antibiótico, e ele não melhorou. A erisipela ficou uma erisipela molhosa. Luana estava aqui no dia, e se eu não me engano era Cíntia, eu não tenho certeza. Nós ficamos preocupados com ele, mas ele tinha uma consulta para dermatologista no mesmo dia, desceu, a dermatologista olhou para ele e falou que ele precisava ir para o hospital para tomar venoso. E ele ficou lá 3 semanas tomando antibiótico lá, parece que os residentes estiveram com ele lá, né? Que ele falou para mim, que ele me ligou. Ele teve alta, mas fez uma erisipela grave. Teve que tomar, então ele trocou antibióticos. É isso que eu queria conversar com você. Porque erisipela é uma coisa comum no ambulatório. O meu paciente entendeu? Eu mesmo tive erisipela, doutor Jé. Tá? Uno vai no Google aí, erisipela para ver alguma imagem aí. Ok? Bom, a erisipela é infecção da pele, principalmente da derme superior. Ou seja, aí essa localização, que tem muito linfático cutâneo, faz a diferença com a celulite. E vai dar também essa característica do ponto de vista do exame físico. Então, tem como fisiopatologia porta de entrada. Precisa então de ter ferimento, picadura, mordedura, tinha, ou seja, fungo nos membros inferiores. Ou seja, uma perda da barreira cutânea. Ou seja, aí eu pensando em pacientes que têm doença venosa crônica, insuficiência venosa crônica, que eles precisam, essa pele fica muito ressecada e fissura. Então, por isso, esses pacientes têm mais. Mas, por isso é que às vezes eu falo, não, aplica hidratante, toma banho, após banho toma hidratante, aplica um creme oleoso, porque a pele fica ressecada e fissura. Aí nós sabemos, porque senão não picou, não mordeu, não bati, mas a pele ressecada é assim, fissura. Então, o principal são bacterianas, né? Como flora, ou seja, tem várias bactérias que moram, a gente falava em espanhol, né? Falava flora indígena, estafilococo e estrepto, mas em este caso é um estrepto principal. Não é o único, mas sim é o principal. É o famoso estafilococo biógenes, ou biogênicos, não sei se vocês assim também. Então, no entanto, pode também ter associação com gram negativo, né? Mas é na minoria dos casos. De forma geral, é muito parecida a celulite. De forma geral, muito parecida a celulite. Agora, curioso, na apresentação clínica, é que o paciente vai experimentar sintomas gerais antes de começar a lesão na pele. Malestar geral, aridamia, calafrio. Esse acá, o nosso amigo, eu acho que ele começa a sentir quizá febre e conforto geral. Aí uma síndrome febril ao princípio sem foco, mas sintomas inespecíficos. Sim, sintomas específicos, dor de cabeça, náusea, que geralmente antecede quadro cutâneo. Ou seja, você não vai encontrar ninguém e já depois aparece essa área de vermelhidão, essa placa. Bom, já o quadro cutâneo em si, a gente inicialmente aparece um eritema quente, uma sensação de queimação, prurido. Porém, a característica que tem é que a gente consegue
No, esa no está tan. Tengo imágenes ahí que están así, que observe a borda, bien delimitada. Y esa característica es porque está na dermis superficial, lo que a diferencia da celulite. Então, bem definida, né? Ela é placa bem definida, e a celulite já não tem, ele sabe onde começa e termina, ele viu. isso. Então, pode acometer desde a cara, principalmente membros inferiores, a cara, orelha, que es una cosa que diferencia a celulite, porque a orelha não tem tecido celular subcutâneo profundo. Entonces você pode ter uma erisipela na orelha e não tem celulite. Então, se já tem alguma habilidade, a gente quer descartar uma piodermite na orelha, a gente pode pensar uma erisipela e nunca uma celulite. Los miembros inferiores pueden tener localización unilateral, no entanto, a veces también acontece bilateral. También puede afectar la parte de la narina, la parte aquí malar, sobre todo, ¿no? La parte de aquí malar, la parte cigomática, la bochecha, ¿no? Como posibles complicaciones y hacer un cuadro bacteriémico, ¿no? Se sabe que los estreptococos botan de hacer metástasis de foco, ¿no? De foco infeccioso en sí. A gente puede encontrar endocardite, artritis séptica, osteomielite, incluso hasta un síndrome de shock séptico, cosa que a gente tem que ter em conta para tomar decisões na hora, como aconteceu com ele, né? Na hora o acompanhamento, se vai decidir, porque esse é o grande dilema, né, que a gente tem aqui, ou é ambulatorial, de fato, eu não opinei muito aí do assunto de TEP, né, TEP em casa, né, no, que é bem complexo, e no caso tem fatores de risco, por exemplo, el diabético tem mais probabilidade, paciente obeso, pacientes que estão expostos a quebra da barreira cutânea, a trauma, a uso de algum tipo de droga, por exemplo, também faringite recente, inflamações na pele persistente, edema crônico, já seja insuficiência cardíaca, insuficiência venosa e obstrução linfática. Então, marcadores de gravidade, ou seja, em caso do amigo que trabalha aqui, né? Eduardo, aqui temos marcadores como, por exemplo, idade. Se a gente estiver aqui com esse pelo com mais de 60 anos, a gente tem que pensar que pode ser quadro de gravidade. Se é na cara, a cara sempre está vascularizada, né? Tem essa coisa de que a gente aperta a cara e se desprende. Então também é um paciente imunodeprimido. Sinais de sexo, ou seja, jogar esofecoa, né? A pessoa a gente revalida o que sofa, temperatura, frequência cardíaca, frequência pressão arterial, a gente avalia se tem, será que está tóxico, está séptico, e então esse é um quadro mais de gravidade. O paciente com erisipela, a gente acha que não, será que mais pode fazer septicemia sexy e esse é um quadro de gravidade. Ou outro marcador de gravidade também seria o paciente que você começa a tratar ambulatorialmente, não melhora, aí você também considera como marcador de gravidade. Bom, no exame físico que a gente está olhando ali, sempre vai encontrar uma placa bem delimitada, dura, indural, dói, ou seja, dolorosa, quente. Quente, compara, está quente. Pode ou não estar associado a um trajeto linfático. Essa placa com um tipo linfangite. Ou seja, se a gente falaria, tem erisipela com linfangite. Quizás sea bastante más frecuente que una celulitis con linfangite.
Eu já falei porque essa derme superficial tem mais conexões com vasos linfáticos, essa é a drenagem. Então, aqui depois a gente tem para fazer essa diferença, né, entre celulite e erisipela. A erisipela é um quadro muito mais agudo e exuberante, com sintomas sistêmicos, um pouco mais marcados, calafrio, febre. Enquanto a celulite tem um curso mais arrastado, mais tardio. Como eu falei também na parte da orelha, que é uma coisa que também é diferente. E a celulite, que é infiltrativa, é mais infiltrativa e mais delimitada. Se você está falando dela que a gente não consegue, é como se for uma rede, né? A gente consegue delimitar. Olha que onde começa a estervina mais para erisipela, né? É. Mais mal definida. Celulite mais desfairada, mais desfairada, mal definida. Difusa. Uma difusa, você não vê esse avermelhamento assim, que confunde, que se vincula com a pele. A palavra desfairada, não sei se é o difusa, né? Exatamente. Não existe em português? Não existe difusa em português? Ah, sim. A gente quando falava assim a pele, lá falava, é difuso, você não... Tipo uma... Não é algo limitado. É? Não, eu estava pensando em sim, esse mundial, tem uma doença de, não sei se vai falar cagocianose, que você vê assim, um acabo reticulado, não consegue, isso é confuso, né? Isso ajuda. Bom, sim, o diagnóstico é clínico, né? O diagnóstico é clínico, não precisa, quando a gente vê assim uma placa assim como essa, em um membro, não precisa de passar proteína reativa, VHS, né? Não, mas se você vai internar, no caso mais grave, se precisa, né? E a propacitonina é um estudo para revalida, e sempre a gente, a pneumonia, la indicamos para diferenciar porque se leva nas bacterianas, e não assim nas bacterias virais, ou seja, você tem... o sea, era para diferenciar, quizá aquí en los hospitales están indicando para ellos tener un marcador de ser infección bacteriana, ser infección viral. Incluso porque era bastante sensible, era un test de sensibilidad y pretest de alta sensibilidad. Y entonces sí se puede indicar como paciente en estos casos. ¿Sí? Não, eu ia falar que também tem critério para sepsis. Sí, yo falei que sofa y sofrecoa, né? E então, hemograma completo, bom, né? Função renal, eletrólito, o sea, a gente vai ser tratado com medicamento, ou seja, com antibiótico, proteína C reativa, VHS, sobretudo para os quadros mais graves, né? Que precisam monitorização terapêutica. Hemocultura, quando se indica internação hospitalar, y examen de imagen, no son indicados de rutina. La ultrasonografía en caso de acceso, sí, porque a gente no comenté más, se puede presentar también con burias, la erisipela, y también se puede presentar con acceso. Entonces los marcadores van a encontrarse bien elevados, ¿no? Y hemograma, una leucocitosis con desvío a izquierda importante. La presencia de sinais sistémicos, sobre todo febre, más tallerado, alinamia, calafrio. Entonces, diagnóstico diferencial. Se podía clasificar, se podía diferenciar de dos formas. Eritema rápidamente progresivo, que marque, o sea, 6 grados, y el tema infeccioso. A gente tem, por exemplo, uma erisipela pode confundir com uma fascite necrotizante, incluso com uma gangrena gaseosa, entre outros. E ele tem uma infeccioso, dermatite de contato, paniculite,
artritis gotosa, incluso reacción farmacológica a algunos remedios, vasculitis, picadas de insectos. Entonces, aparte do acompañamiento, los cuadros moderados y graves o refractarios, también en la crianza, acometimiento facial, idosos, pacientes debilitados, inmunodeprimidos, eles devem ser internados. Não sei se, para a gente assim, pensar um pouco na prática, no caso do amigo, né? Qual desse critério ele era aquele que não melhorou com o tratamento ambulatorial. Foi por isso que ele precisou internar, né? Ou seja, alguém decidiu começar. Mas também, sendo um quadro que não se apresente com toma estado geral, que seja muito localizado, a gente se pode decidir por um segmento ambulatorial. De entrada, né? De entrada. Do ponto de vista da abordagem terapêutica, a abordagem de tratamento, na oração, a gente fala hasta duas semanas, em médias de 5 a 2 semanas. Si el erisipela es leve, como la mayoría de los casos, antibiótico terapia oral para estreptococo, ¿no? Si la erisipela es moderada o grave, con progresión rápida, sinais sistémicos de toxicidade, parenteral. Y también tem que tener en cuenta el famoso MRSA, ese es el estafilococo ese que Moura, el doctor Moura estaba falando, que al principio comenzaba esto como sacilina. Él aquí propone 4 esquemas y a depender del tipo de paciente, ¿no? Si tem fator de risco, si tem comorbidade, então suspeita e se começa com algum antibiótico para tratar esse estafilococo meticilina resistente, né? Conhecido assim, meticilina resistente. Se o tratamento for adequado, deve ter uma resposta ideal em 24 a 48 horas. Y en pacientes con predisposición, o sea, por ejemplo, diabéticos, insuficiencia venosa, linfedema, a gente tiene que pensar que no está respondiendo, quizás sea por algún factor de ese aquí que esté influenciando, ¿no? No cuadro. Entonces, es bom, o sea, é importante, membro elevado, se assim, membro elevado, ayudar a drenagem do edema, né? Enquanto o paciente também está associado com problema de insuficiência venosa, se incluso se pode hasta fazer terapia compressiva, além de para avaliar do ponto de vista local, se pode usar permanganate de potássio 2 veces por día, en baño, agua boricada, 10 minutinhos, 2 o 3 veces por día, gas o algodón. O ácido fúcsico, aplicar sobre la área afectada también 2 o 3 veces por día. Si se presenta con bolia, ahí precisaría también usar neomicina o acitracina, aplicar sobre la área afectada de 1 a 3 veces por día. Si sospecha estafilococo, para lo que era estrepto, la principal causa de estafilococo, se pudiera también intentar tratar con descolonizar con mupirocina, aplicar en la área 3 veces por día. O sea que no solamente es entrar directo con amoxicilina clavulanato, cefalexina, cefaroxina, clindamicina, sulfa. Allí además de eso, un tratamiento local,
se o quadro tem bolha ou se o quadro a gente suspeita colonização por estafilococos aureus. Então, não especificamente, é bom também falar de quando se considera recorrente. 2 episódios nos últimos 3 anos. Ou seja, o paciente que em 3 anos faça 2 episódios, a gente já fala recorrente, o qual é importante para depois fazer a profilaxia de antibiótico-terapia. Não todo mundo precisa de antibiótico-terapia. Eu estava lendo, né? Eu estava lendo aí e falava que na cara, por exemplo, tinha um caso, não? Alguém estava lendo um livro de dermatologia, de que o paciente rasurou, tinha disipela, rasurou, e depois de 5 dias, o quadro voltou. Parece a circulação fica comprometida. Vamos falar da circulação linfática, né? E é muito propenso à recorrência. Ou seja, se a gente encontra alguém com erisipela, tem que pensar sempre, vai recorrer, vai ter outro ataque em algum outro momento. Aqui fala, em 3 anos, 2 episódios. O que mais vi, sobretudo, foi paciente já com o primeiro, segundo ou terceiro diagnóstico. Por isso que começam então a tomar o tratamento. Ele tem a primeira vez, caso dele. Então, é que soar a lâmpada que... Pergunta a você, quando um paciente chega no teu ambulatório e você faz o diagnóstico de erisipela, qual antibiótico que você usaria de cara? Você olhou, viu que erisipela, o que você prescreveria para o doente? Não, a gente tem aqui sim, tem cefalosporina de primeira, bioral, tem a sulfa, ou aqui em Brasil, que sobretudo em Brasil, a gente usa muito em Cuba, por exemplo, a penicilina. A penicilina, tanto bioral, a penicilina UV, fenocimetil penicilina, mas que eu usaria, a gente tem muito propenso, pelo menos eu assim, bioral, a usar uma cefalosporina de primeira, penicilina, assim, pode usar assim, aunque tem, não é a única opção. Eu particularmente, eu gosto de usar eu vejo o melhor resultado com sulfa. Eu quero fazer isso com Sulfa não é a primeira opção, não. A primeira opção seria... Cefalexina eu sempre vejo recorrência. Não. Mas você está falando agora, tem uma coisa aí. Tem em Cuba, tinha uma coisa chamada mapeamento epidemiológico bacteriano. E você descansava, por exemplo, a clindamicina se descansava, a sulfa se descansava. E aí você ia fazendo esse ciclo. E llegaba un momento donde usted, después de varios tipos de cultura, por ejemplo, o de cultura de lesão, las sulfas estaban más, o sea, estaban siendo mejores para atacar el estreptococo, el estafilococo, que por ejemplo, que la cefalosporina primera. No sé si era por eso, porque a gente fazia esse ciclo de descanso dos antibióticos. O primeiro seria a cefalexina de primeira geração, a cefalexina, que é a cefalosporina de primeira, ou então a amoxicilina com clavulanato. A opção é excelente a amoxicilina com clavulanato. Mas assim, eu na prática, eu sempre vi até, assim, tanto em plantão quanto lá no postinho, sempre eu via que não tinha boa resposta. É válido a gente poder não, tô fazendo sempre. Que pode ser célula de repetição. E aí você realmente tem que mudar o antibiótico. Mas o ideal de primeira escolha... Não sei, eu vi assim, até... Eu falo ou a cefalexina, são as 2 opções. A cefalosporina de primeira e a amoxicilina com clavulanato. Tanto que lá onde eu estava trabalhando, na Taquara, erisipela lá, para tratar venoso, era sulfa. Era o protocolo. Isso não me surpreende. Mas assim, isso é lindo. Não criança. Isso é criança, geralmente, infecção de pele, geralmente é a cefalexina, certo? Tem a melhor cobertura. Eu digo assim, pessoas idosas, a gente estava percebendo, aí foi feito um estudo, né, de bactérias, etc. Aí viu que estava tendo melhor resposta com sulfa. E na prática também você fazia isso, eu estava falando ele. Porque até a sulfa ficou bastante afastada da... Isso aí é uma discussão boa, mas a literatura atual mostra que os 2 melhores é a cefalexina e a amoxicilina com clavulanato.
Não estou contra a sulfa não, mas isso aí é o que mostra na literatura. Por exemplo, nosso amigo Eduardo, ele começa com esses sintomas que o Léo descreveu de mal-estar, febre, 24 horas antes. Uma coisa meio mal definida, achando até que é uma gripe ou alguma coisa que ele estava. 2 dias depois ele começa com a perna meio vermelha e começou a ter um gânglio na região inguinal, daquele lado. Ficou com um gânglio nele. E aí ele procurou um pronto-socorro, não me lembro aonde, uma unidade que começou cefalexina para ele. Tudo bem. Começou com 500 miligramas de 6 em 6 horas. 2 gramas por dia. 48 horas depois, piorou. Ele não melhorou com a cefalexina. E ele aparece aqui com a perna mais endemaciada e com bolhas. E aí ele fez uma erisipela bolhosa, foi na dermatologista aqui embaixo, na PESP, que achou com toda certeza que, como ele estava 48 horas em uso de cefalexina, ela achou prudente, que eu acho que ela estava correta, e pediu para ele ir para o hospital. Ele foi para o CPN, foi internado, e lá começou oxacilina venosa. Bolha, fala mais a favor. Então, ele começou a tratar e não melhorou com oxacilina. Aí, 72... Eu estou falando isso porque eu fiquei em cima, né, gente? Você sabe que eu sou meio obsessivo, né? Então, eu fui lá e o colega trocou a oxacilina por clavulim venoso. Ele começou a tomar 750 miligramas, que é a dose alta, de 8 em 8 horas do clavulim, e ele melhorou com o clavulim. Então, estão diante do que o Ioial falou, que os 2 germes mais comuns é estáfilo ou estrépito. A literatura que eu li fala mais em estrépito. Porque quando você usa uma cefalosporina de primeira geração, Moura, você está pegando exclusivamente estáfilo. Mas quando você usa o clavulanato, com a amoxicilina, você está pegando os 2. Você está pegando o estrépito e o clavulanato está pegando o estrépito. Não é isso? Não sei se eu estou com o raciocínio correto ou não. Então eu acho, posso estar errado, eu acho que prudentemente a gente deveria começar com clavulim, BD, 8875, um comprimido de manhã e de noite. Eu, doutor chefe, tomei clavulim. Não estou dizendo que todos têm que tomar. Mas, se no seu posto não tiver clavulim, ele pode comprar e ter cefalexina, eu acho que não está errado. Posso estar falando uma besteira aqui, Joel. A gente tem que começar o degrau. Não está errado se você começar com cefalexina. Você vai subindo na medida que agora, você vai queimando a etapa. Agora, a literatura não me deixa confortável para um doente com erisipela começar com sulfa. Não estou discordando da Nayara, mas eu acho que começar com erisipela, com febrão, calafrio e região inguinal, eu começaria com clavulim ou cefalexina. Mas eu, Jefferson, acho mais prudente começar com clavulim. Não tinha no posto, só tinha cefalexina, eu comecei cefalexina. Tudo bem, então vamos com cefalexina. Mas essa discussão aqui é aberta e democrática. Não, doutor Jefferson, eu prefiro. Tem algumas literaturas que mostram penicilina benzatina. Pô, você vai dar uma penicilina benzatina de 1.200.000 no músculo? Eu não me sinto confortável. Fazer oxacilina, você só está cobrindo estáfilo. E ele falou em penicilina oral também, né? Sim. PNV oral, né? mercado PNV oral há muito tempo. Então, olha só, eu estou entendendo aqui que ninguém está errando nada. Está todo mundo tentando tratar o doente. Se o cara fez cefalexina e melhorou, você pegou o estáfilo dele e ficou bom. Mas se você fez cefalexina, 48 horas e não melhorou, vamos trocar para clavulim que você vai pegar o estrépito. Estou certo ou errado? Ou vamos começar de cara com clavulim, também não está errado. Agora, desculpe na área que eu te adoro, mas começar com sulfa eu não começo não. Aí eu doutor Gerro, pode ser que alguém chegue aqui para mim, não, você está errado, eu começo com sulfa. Mas eu já li em alguma coisa, não sei se foi na aula, mas
Sim, foi que bastante. fala alguma coisa da Não, Bíblia. O que você acha, Joel? Eu concordo com o senhor, mas concordo com ele. Assim, ela fala que em sua área estamos fazendo um estudo de genoma bacteriano, no sé cómo nome aqui, que, y se comprueba que la resistencia está más sobre la cefalosporina y la penicilina. Y porque tem tempo, no sé si eso aprendí en la carrera de medicina, cuando usted no usa un antibiótico, la bacteria pierde esa resistencia que la chiña. Y entonces, si ella está hablando que ahora en una localidad do Brasil, por ejemplo, eso pasa con pneumo. Tem pneumo que en algunos lugares de Brasil es más a la quinolona, es más resistente a la quinolona y menos, por ejemplo, a los macrolidos con betalactámico. Y entonces, no, debe ser eso lo que se está refiriendo, porque yo me lembro porque en Cuba pasaba eso. Falaban así, a gente va a estudiar, vamos a colher, y después que se pasan tantos estudios de cultura y así se ve, ese que está circulando ahora, ese streptococo, ese tafilo, está siendo más sensible, por ejemplo, a la sulfa. Claro que si aquí en Brasil la literatura está falando así, que comienza con una cefalosporina, con clavulín, beleza. Mas si en un área específica, no sé, ese tipo de extracto está tendo esse resultado, não acho porque é local. Não, assim, eu na minha prática, por exemplo, lá no postinho, eu via resultado e eu ia passando, entendeu? Eu, particularmente, eu não passava muito cefalexina. É igual a infecção urinária. O pessoal tem, gosta muito de ciclo. Mas aqui, eu nunca vi, sempre voltava. O pessoal sempre voltava. Continuava com a infecção urinária. Não, peraí. Aí tem um erro muito grave quando você trata de infecção urinária. Geralmente eles tratam o EAS. Deu uma piúria, então já entra com cipro ou já entra com a cefalosporina. Uhum. Você tem que colher a cultura juvenil. Mas nem todo lugar tem, entendeu? Mas aí você ocorre num risco entendeu? muito grande, porque você... Aí eu conversei com um urologista, foi quando eu trabalhava lá no ciclo tudo bem, mas para criança você não pode fazer. Não, criança não. Eu digo na emergência, eu trabalhava lá na Samoca, hospital particular lá no Rio. Aí lá, tudo você tinha que entrar em contato com o especialista. Por exemplo, se eu atendesse um idoso, eu tinha que entrar em contato com o nefro ou com o uro, para depois iniciar o tratamento. Aí eles falaram que aqui no Rio de Janeiro, especificamente, não sei se isso é verdade, tem uma resistência a cipro em relação a tratamento com tratamento de Itu. Aí ele falou, a cetilcefuroxima é uma medicação que eu estou dando errado. Porque se usa à vontade, entendeu? 19 anos fazendo ciprofloxacina sem necessidade, sem evento. Então existe uma coisa, se você, depois que você entra com o antibiótico, para você parar e fazer a cultura, aí vai demorar muito, você já perdeu aquele tempo de antibiótico, não fez efeito. Você vai ter que parar uns dias para depois fazer a cultura. Olha o tempo que você demora. Então talvez é por isso, de tanto povo ficar passando, criou resistência? À medida que você fez o EAS, deu piúria, você manda a colher urina no dia seguinte. E aí você pode entrar, até sair o resultado, você pode entrar com a cefalosporina. Quando é criança, quando mais criança, né? E você entra com a cefalosporina. Por exemplo, internado passa ceftriaxona também, né? Não, mas aí já é um caso... Nayara, você entendeu muito erisipela lá no posto? Já peguei. E você sempre tratou com sulfa? Não, já tratei. Eu nunca passava cefalexina. Ou eu passava clavulin ou Bactrim. Até mesmo porque era o que tinha. Eu sei, mas os doentes evoluíam bem com Bactrim? Sim. Interessante. E venoso também. Não, eu não tenho experiência de erisipela com Bactrim, não vou mentir para você, entendeu? Mas estou respeitando, você falou que melhorava, né? Tem razão, tem um movimento de volta da sulfa, porque parou muito tempo, então tem um movimento de volta da sulfa, mas não é preconizado, não é a primeira escolha não. Para erisipela, né? Não é a primeira escolha não. Porque eu li, eu também acho. Bactrim eu li como segunda opção, não primeira. Nem Aqui aparece assim, ó. Nem Se você segunda, for olhar, aparece seria... aparece não aparece primeiro, terceira. Aí o Bactrim tá junto. Aparece cefalexina, aparece clavulin, aparece Bactrim, aparece todos lá. Eu particularmente... eu também nunca tratei... Eu particularmente, eu prefiro quando o cara tiver erisipela, começar com clavulin. A moxicilina para clavulin. 48 horas depois você vai dar o doente. Você não acha? Hein, Carmen? O que você acha?
É bacana. Hã? Excelente. Excelente. Hoje ele é a primeira escolha, Clavulinho. É a primeira escolha. Porque, na verdade, você está passando o clavulanato, você está pegando estáfilo e estrepe, entendeu? E aí você tem uma chance maior de não deixar uma sepse para frente. Pelo menos eu penso assim. A não ser que você corta na cara de você, que é um estáfilo, aí você pode fazer o que o Mauro está falando, internou, fazer uma oxacilina venosa. E aí que o nosso amigo, eu dei exemplo, eu quis trazer essa conversa com o Joel, porque eu achei interessante, desagradável a evolução dele, mas a evolução dele foi uma evolução para a gente conversar e para a gente chegar a essa conclusão também. É. Não, ele foi para a clorina terceira. Ah, sim. Ah, sim, exatamente. Ele tem que ser vancomicina. Então, eu acho prudente a gente ter no bolso clavulanato, uma moxicilina. E no outro bolso a cefalexina. E na gaveta, no caso de internação, você vai optar lá, você vai fazer oxacilina, vancomicina. Eu penso assim. Eu acho que a gente está. Por isso que eu trouxe essa conversa aqui, que eu acho que a explanação do Joel foi muito boa, mas que a gente também não pode também ficar determinando, mas eu acho mais prudente. Não tem experiência com suco, mas você está dizendo que tratou e quando ele ficou bom. Eu tenho que acreditar. Né, Joel? Não, é uma opção, mas se você tivesse uma prova agora, se fosse para marcar, Se você era pra for- marcar. Não, eu falei na prática. Não, sim, É, tipo na assim, se prática. for para de prova, essas questões assim, mais eletivas, seria clavulanato. Mas na prática, eu digo assim, na Ou prática. cefalexina. Até Ou a isso é cefalexina. bem acessível. Tá certo. Eu digo na prática, eu passava. É interessante. Olha, Mas quero como você agradecer. clavulina também faço, mas cefalexina eu já não gosto. Procura um trabalho que traz comigo depois. Achei boa. Essa conversa achei boa. Eu quero ler também. Então, quero agradecer ao Joel. É porque